galerinha da terceira série, tudo certinho com vocês? Bom, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje eu vou corrigir com vocês alguns exercícios que eu tinha passado na última videoaula, nesse capítulo do livro 2 de vocês, em que a gente falou sobre continuous tenses, tempos verbais que recebem essa denominação continuous, ok? O que eu falei pra vocês? Que tudo que tem esse nome continuous remete a gente ao uso do ing. Esse ing no finalzinho dos verbos, né, é o que passa os verbos para o gerúndio. O que é gerúndio mesmo? Em português, gerúndio são todos os verbos que terminam com NDO, ando, endo, indo. Como assim? Andando, comendo, dormindo, ok? E para dar essa ideia do gerúndio, então, em inglês, a gente precisa acrescentar o ing no finalzinho dos verbos, certo? Eu falei sobre 3 situações aí de continuous tenses. Present continuous, past continuous e future continuous. Present continuous, como o nome já diz, fala sobre o presente, ou seja, coisas que nós estamos fazendo agora. O past continuous fala sobre o passado, então algo que estava acontecendo, estava em progresso em um determinado momento do passado. E o future continuous fala sobre aquilo que vai estar acontecendo em um determinado momento do futuro, ok? Bom, eu vou fazer com vocês o exercício 1, aí que eu passei desse capítulo, que está lá na página 908. O restante dos exercícios, até o número 8, eu vou anexar o gabarito lá na plataforma da Escola Web, para que vocês possam acompanhar a correção, tá certo? Nesse exercício 1, aí nessa página 908 da apostila de vocês, nós temos o seguinte. Number 1, vou acompanhar na minha apostila que está aqui ao lado, tá, gente? Number 1. Write the correct ing form of the verbs in the brackets. Então, tá pedindo o seguinte. Escreva as formas corretas do ing, né, dos verbos que estão entre parênteses. Vocês vão reparar que todas essas frases estão no present continuous. Teacher, como é que eu sei que tá no present continuous aí? Porque olha só, como é que a gente forma present continuous? A gente sempre precisa ter o nosso querido, famoso, conhecido verbinho to be, né, no presente, e logo depois o verbo principal, que no caso aí são esses que estão entre parênteses, com o sufixo ing no final, certo? E aí vocês vão reparar que nessas frases, o verbinho to be está sempre sendo conjugado no presente. Ó, eu tenho is e are. Aí, acho que não tem nada com am aí, não tem. Então tem aí is e are, que são formas do verbo to be no presente. Is normalmente é usado no singular e are no plural, certo? Então, a gente tem aí frases no present continuous e a gente precisa passar esses verbos que estão aí entre parênteses para o gerúndio, acrescentando ing. Você pensa, fácil? Realmente é fácil. Só que, dependendo da terminação do verbo, não é só colocar o ing, não. A gente, às vezes, precisa fazer algumas outras modificações. Então, vamos ver cada um dos verbos para saber como é que eles ficam no gerúndio com ing em inglês, ok? Na letra A, eu tenho o seguinte. The dog is, e um espacinho, e entre parênteses o verbo bark, que significa latir. Nesse caso é simples, a gente só precisa acrescentar o ing, e aí ele vai se tornar barking, ou seja, o cachorro está latindo, algo que ele está ali fazendo agora, ok? Então, the dog's barking, apenas acrescento ing no finzinho do verbo, ok? Depois, eu tenho na letra B o seguinte, the children are, e um espacinho, e entre parênteses o verbo play, que nesse caso aí é brincar. Eu quero dizer que as crianças estão brincando. Então, nesse caso também, o verbo play, eu só preciso acrescentar ing no final. Então, ele vai se tornar playing, brincando. The children are playing, ok? Depois, na letra C, eu tenho o seguinte. The sun is, espacinho, shine. Shine é o verbo brilhar, ok? Shine é um verbo terminado em E. Quando eu tenho verbinhos que são terminados com a letra E, eu preciso cortar esse E e acrescentar o ing quando eu quero passar esse verbo para o gerúndio, ok? Então, o que eu quero dizer nessa frase? Que o sol está brilhando. Então, shining, né, brilhando no gerúndio em inglês, a gente vai ter que cortar o E e acrescentar ing. Então, vai virar shining, ok? Sem a letra E. Beleza? Depois disso, eu tenho na letra D o seguinte. The ballerinas are, e um espacinho. E entre parênteses o verbo dance, que é dançar. A mesma coisa. Eu quero dizer nesse caso que as bailarinas estão dançando. O que eu tenho que fazer então?
Dance também é um verbo que termina com a letra E. Então, eu tenho que cortar esse E e acrescentar ing no finalzinho do verbo. Então, the ballerinas are dancing. As bailarinas estão dançando. Depois, gente, na letra E, eu tenho aí o seguinte. The boy is espacinho row. Row, que está entre parênteses, significa remar, ok? Então, eu quero dizer que o menino está remando. Só preciso acrescentar o ing no final. Então, vai virar rowing, ok? The boy is rowing. O menino está remando, ok? Depois, na letra F, eu tenho assim, the baby is e um espacinho. E entre parênteses o verbo cry, que é chorar, tadinho. Então, eu quero dizer que o bebê está chorando. Cry também eu só preciso acrescentar ing no final. Então, ele vai se tornar crying. Então, a frase fica, the baby's crying. O bebê está chorando, ok? Aqui na letra G, the leaves are espacinho e entre parênteses o verbo fall, que é cair. Leaves significa folhas, folhas de árvore, ok? Eu quero dizer que as folhas estão caindo, né? As folhas das árvores estão caindo. Fall também. Eu só preciso acrescentar o ing no final. Então, vai se tornar fallen. The leaves are falling. As folhas das árvores estão caindo, ok? Já lá na letra H, eu tenho o seguinte. He is e um espacinho. E entre parênteses o verbo breathe. Breathe significa respirar. Breathe, né, gente? Também termina com a letra E. O que eu faço, então? Corto esse E e acrescento ing. Então, vai virar breathing, ok? Ó, tem o TH, tem que fazer aquele, botar a língua pra fora pra fazer aquele foneminha. Breathing, ok? Então, peraí. He is breathing. Ele está respirando, ok? Depois, na letra I. The show is e um espacinho e entre parênteses o verbo begin. Begin significa começar. Quero que vocês prestem atenção nesse verbo. Ele é um verbinho que possui no finalzinho a sequência consoante, vogal, consoante. Letra G, que é uma consoante. Letra I, que é uma vogal. E letra N, que é outra consoante. Gente, quando eu possuo verbos que tenham essa sequência no final, consoante, vogal, consoante, são terminados dessa forma, que é o que a gente chama até de si, consoante, vogal, consoante, eu tenho que dobrar a última consoante e acrescentar o ing no final. Logo, begin vai se tornar beginning. Começar, então, se torna começando. E esse beginning vai vir, então, com dois N's, ok? Então, a frase vai ficar the show is beginning. O show está começando, ok? Depois, na letra J, she is e um espacinho e entre parênteses o verbo lie. Lie significa mentir. Quero que vocês prestem atenção nesse daí. Teacher, o que eu tenho que fazer? É um verbo terminado em E. Então, aí eu corto o E e coloco ing e vai ficar lying com dois I's, L-I-I-N-G. Esse aí é um verbo que muda completamente, tá? Um caso específico do inglês. Quando eu quiser passar o verbo lie, que significa mentir, para o gerúndio, ele vai se tornar lying. Como é que eu escrevo? L-Y-I-N-G, ok? É assim que a gente escreve o verbo lie, mentir, né? No gerúndio, que então se torna mentindo. Então, she's lying, ela está mentindo, ok? Vamos lá. Depois disso, a gente tem aí o seguinte. Letra K. We are e um espacinho. Entre parênteses o verbo run, que é correr. Olha o que acontece. Ele é um verbinho curtinho, né? Ele tem a sequência consoante, vogal, consoante. R é uma consoante, U é uma vogal e N é outra consoante. O que eu falei que acontece quando a gente tem essa sequência? Então, dobra a última consoante, né? Repete essa última consoante e acrescenta o ing no final. Então, vai se tornar running, correndo, ok? Então, we are running, ok? Nós estamos correndo. E por último, nós temos assim, the ducks are e um espacinho e entre parênteses o verbo paddle. Paddle também pode significar remar, tá? A gente viu que row aqui na letra E significa remar e paddle também pode ser. Nesse caso eu tô falando dos patinhos, né? Que pato pega um remo e vai remar, né, gente? Ele vai
andando não, né? Remando assim com aquelas patinhas dele, né? Com aqueles pezinhos dele na água, certo? Então isso que quer dizer aí nessa frase, tá? Então eu quero dizer que os patos estão remando. E aí eu tenho o verbo paddle, né? Vocês já até ouviram essa palavra, stand-up paddle. O que é um stand-up paddle? É quando você rema em pé numa prancha, né? Então olha só, paddle termina em E. O que eu tenho que fazer então? Corto esse E e acrescento o ING, então fica paddling, ok? Paddling, beleza? Então, the ducks are paddling, ok? Então, gente, como eu falei, coloquei a correção aqui do exercício 1, tá? E o restante, né, desses exercícios, a correção, o gabarito desses outros exercícios, vou anexar lá na plataforma do Escola Web, tá certo? Gente, se tiver ficado alguma dúvida, não tiver entendido alguma coisa da explicação não tiver ficado clara, não tiver entendido esse capítulo, deixa lá o seu comentário na plataforma do Escola Web pra gente tirar essas dúvidas, tá certo? Então, por hoje é só e até a nossa próxima videoaula. Bye, bye, people!